gente! Eu sou a Adriele, eu estudo Letras aqui na Universidade Federal do Paraná e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a comunicação humana, dando continuidade à nossa série, né, que estamos conversando sobre esse livro aqui, ó, Introdução à Linguística do José Luiz Fiorin, e nesse segundo capítulo aborda justamente o tema da comunicação humana. Todo mundo sabe que se comunicar é super importante. Apesar disso, nem sempre se acreditou que se comunicar fosse uma função importante da linguagem. Até o começo do século XX, muitos estudiosos achavam que a linguagem servia principalmente para representar o pensamento, para colocar em palavras algo que você tinha na mente. E era comum também se pensar que a língua ela mudava por causa da comunicação, e isso era visto de um jeito ruim. Diziam que para facilitar a fala, a língua ia se estragando conforme o tempo ia passando e se afastando da forma pura. Como, por exemplo, o português, o italiano, seria visto como restos do latim, como se fosse ruínas de algo que já foi perfeito. Então, em certo período da história, os pesquisadores e estudiosos começaram a dar uma atenção melhor sobre a comunicação humana e foram criando teorias e estudos a respeito disso. Mas para começar a nossa conversa, eu quero falar de uma teoria que nem é da linguística. Nos anos de 1950, uma área chamada Teoria da Informação começou a influenciar os estudos da linguagem, e essa teoria ela foi criada principalmente para resolver problemas técnicos de telecomunicação, como, por exemplo, aumentar a eficiência da transmissão de mensagens. Teve um nome muito conhecido nesse processo chamado Claude Shannon. Ele propôs o seguinte esquema que está ilustrado aqui no livro. Então, aqui ó, fonte de informação, a mensagem, o transmissor, o sinal, aqui no meio do caminho a fonte de ruído, sinal recebido, receptor, mensagem e destino. Então, esse modelo ele é muito útil para pensar a comunicação de forma técnica, como uma transferência de sinais com foco na quantidade de informação e na clareza da transmissão. Como eu disse, ele foi muito útil na telecomunicação. Mas será que dá conta de explicar toda a comunicação humana? Então, os linguistas usaram isso como base, mas fizeram três principais críticas a respeito desse modelo, né? Simplificação excessiva, reduzir a comunicação à simples transmissão de sinais, ignora toda uma complexidade nas interações humanas. O modelo linear, que é a ideia de que alguém fala e o outro apenas escuta, não representa o que acontece na realidade. Na comunicação humana, quem ouve pode responder, interromper, questionar, mudar de papel a qualquer momento. E o caráter mecanista, né? Esse modelo ele não leva em conta o contexto social, histórico, cultural, mas como sabemos, o que é dito e como é entendido depende muito do momento, do lugar, das relações entre as pessoas envolvidas. Aí, para resolver essas limitações, os estudos linguísticos seguiram dois caminhos: complementar os modelos técnicos com abordagens mais voltadas para a humanidade e rever completamente a forma de entender a comunicação, reconhecendo que ela não é apenas transmissão de sinais, mas envolve uma interação, contexto, subjetividade e cultura. Então, para resolver esse problema, né, eles começaram a incorporar mais coisas nesse modelo. Nesse processo, teve vários pensadores. O que se destaca aqui é o Roman Jakobson e o Malberg, né? Se você está acompanhando com o livro, você pode ver que tem o esquema do Malberg, que, por exemplo, que ele vai incorporar várias outras coisas nesse processo e não é tão simplificado como foi, né, naquele modelo anterior que eu te mostrei. Tivemos também o do Ignácio C. Silva, que também ele cria, olha, um esquema bem elaborado, tentando explicar um pouquinho, né, de como é esse processo da comunicação. Mas entre todos esses teóricos, né, se você dá uma abridinha no livro, vamos ter o Ignácio, o Malberg, o Jakobson. Eu quero destacar aqui o do Jakobson, porque ele é bem relevante, né, nos estudos linguísticos, né, e ele aprimorou bastante esse modelo e trouxe muitas coisas interessantes da gente estar comentando aqui. O Jakobson propôs um modelo bem completo e considera os seguintes elementos da comunicação: o remetente, que é quem envia a mensagem,
o destinatário, que é quem recebe, a mensagem, que é o conteúdo transmitido, o código, que é o sistema de signos usados, como por exemplo a língua portuguesa, o canal ou contato, que é o meio físico e psicológico que liga o remetente ao destinatário, e o contexto ou referente, que é a situação ou a realidade que a mensagem se refere. E que no livro está esquematizado aqui. E também temos o do Malberg, né, que, como eu disse, ele é bem elaborado também, e ele ressignificou tudo aquilo que eu mostrei anteriormente. Então, recapitulando, né, 2 pontos bem importantes. O código, então, ele pode ser linguístico, como o português, o japonês, o francês, mas também é importante destacar que ele muitas das vezes não é verbal, como o código de trânsito, os sinais, sinais em libras. E para que a comunicação aconteça, é preciso que o remetente e o destinatário compartilhem pelo menos parte do mesmo código. E dentro desse processo temos os subcódigos, que são variações internas dentro do mesmo código. Como assim? Por exemplo, as diferenças regionais, sociais, cultural no uso da mesma língua. E essas variações podem gerar ruídos na comunicação, mesmo entre os falantes da mesma língua. Por exemplo, quando uma pessoa lá do Belém do Pará vem aqui para a região sul de Curitiba, estão falando a mesma língua, português, mas por vir de um contexto cultural diferente, por usar expressões diferentes, muitas das vezes vai gerar um ruído, né? E situações até engraçadas, tipo assim, o que você está falando, estamos falando o mesmo português, então o código é o mesmo, mas o subcódigo é diferente. Recapitulando então, a gente tem o remetente, por exemplo, eu que estou falando com você, o contexto e a mensagem. Nosso contexto aqui é entender sobre a comunicação, a mensagem é falar sobre o livro de introdução à linguística do José Luiz Fiorin, o código, né, que no caso eu estou usando o português, e o destinatário, que é você que está me ouvindo. Então, o Jacobson, ele ampliou ainda mais o entendimento da linguagem e mostrou que ela tem funções e ela não está aqui só apenas para informar. Ele pegou um esquema e adicionou alguns detalhes que está bem ilustrado aqui no livro. Vou mostrar para vocês. Então, nós temos aqui a emotiva, que é centrada no remetente, a referencial, que é centrada no contexto ou no referente, a poética, que é centrada na própria mensagem, a fática, que é a centrada no contato, a metalinguística, que é centrada no código, e a conotativa, centrada no destinatário. Eu sei que parece muita coisa, mas vamos com calma, que é bem tranquilo de entender. Então, vamos começar. Função referencial. O objetivo é transmitir informações objetivas sobre mundos e os fatos, usado muito no jornalismo, por exemplo. É como o uso da terceira pessoa, adjetivos, objetivos, dados concretos, nomes próprios. Por exemplo, já houve 209 sequestros no estado de São Paulo neste ano. É um exemplo de um texto com função referencial. A função emotiva, ela vai expressar o ponto de vista e o sentimento do emissor, usando características como a primeira pessoa, adjetivos subjetivos. É muito comum em músicas, poemas, cartas de amor, esse tipo de coisa. A função conativa, ela tem como objetivo influenciar o receptor, convencer ou persuadir, usado muito em campanhas publicitárias, por exemplo. As características são o uso da segunda pessoa e imperativos como faça, abra, compre. E tem muito vocativos, perguntas, por exemplo, você já tem o nosso cartão? Você deveria ter, esse tipo de coisa. Aí temos a função fática, que o objetivo é manter o contato entre os interlocutores. A função, ela é predominantemente em diálogo simples, e como bebês conversando com a mãe ou com uma pessoa com dificuldades, por exemplo, assim, oi, tudo bem? Tá me ouvindo? Alô? Esse tipo de coisa. E temos a metalinguística, né? Que se refere à própria linguagem. Ou seja, quando falamos da língua, para explicar ela mesma. Perguntar o significado de uma palavra, explicar o que uma expressão quer dizer. Diferente da metalinguagem científica, que é um nível mais formal e técnico, a função da metalinguística do dia a dia é simplesmente a linguagem
falando dela mesma. E agora nós temos o modelo linear e o modelo circular da comunicação. Lembra que eu disse que os estudiosos perceberam que a transmissão da mensagem não é algo simples, reto, que chega com fluidez até o destinatário, né? Acontece muita coisa ali no meio. A partir dos anos de 50, estudiosos como Bateson e Goffman começaram a pensar na comunicação como um sistema interacional. Isso significa que não dá para entender uma fala só olhando para o que foi dito. É preciso olhar também como o outro reage e como essa reação, por sua vez, afeta quem falou. Ou seja, eu falo, você reage, eu mudo minha fala e por aí vai. Esse tipo de troca que chamamos de diálogo, os linguistas, como Benveniste, mostrou que ao dizer eu coloco automaticamente um tu na conversa. Mas esse tu pode virar eu. E tomar a palavra também. A linguagem humana, essa brincadeira, por natureza, ela é recíproca e irreversível. Teve um filósofo russo chamado Bakhtin, que explora bem a comunicação. Ele falou que o diálogo é a realidade fundamental da linguagem. Toda fala é uma resposta a algo. E ao mesmo tempo, ela prepara para uma outra resposta. A partir dessas ideias, surgiram dois caminhos importantes dos estudos: a sociologia da comunicação, como o do Goffman, que analisa como nós comportamos para manter a face, ou seja, a nossa imagem pública, e análise da conversação, que observa como os turnos da fala se organizam, como lidamos com interrupções, quando discordamos, ou seja, como se constrói a conversa na prática. Tem uma parte da linguística que se chama análise do discurso, que foca justamente nessa parte de entender uma conversa e que a gente só não fala com a pessoa real, a gente fala com imagens que nós mesmos fazemos dela. Por exemplo, um presidente pode dizer uma coisa para o público interno e uma outra bem diferente para estrangeiros, dependendo da imagem que ele quer passar. Ou ainda, em uma eleição, um político pode construir um discurso em cima da imagem que ele quer do eleitor. E isso muda completamente a forma de se comunicar. As conclusões que a gente pode fazer até aqui, né? A comunicação humana, ela é interação, envolve troca, resposta, disputa, cuidado, poder. A gente não fala com ninguém, sempre é um outro, um real, um imaginado, e esse outro nos transforma, porque a linguagem nos constrói na medida em que a usamos. A comunicação humana é dialógica, persuasiva, ideológica. Os sujeitos, eles não são máquinas, eles têm históricos, emocionais, sociais. Todo discurso carrega um projeto, uma intenção, uma visão de mundo. A linguagem, ela é mais do que só uma transmissão de mensagem. E por isso, quando a gente pensa em comunicação, não basta falar em códigos, em sinais e transmissões. A gente tem que pensar em gente, em tudo que cada um carrega, em tudo que está em jogo. E quando nos colocamos diante de um discurso ou então diante de um outro que está para falar e escutar. E a comunicação, ela é isso, né? Ela é mais do que falar. É formar, transformar e, acima de tudo, é uma forma de relacionamento. Bom, tudo isso aqui é muita coisa que a gente está comprimindo, né? Esse livro, ele é uma pincelada em cada dos conceitos, né? Se você for pegar o Bakhtin, vai ter muita coisa, o Jacobson vai ter muita coisa. A ideia é te apresentar uns conceitos. Então, se ficou muita informação, não se preocupe, porque é um processo longo, né? Estamos falando de várias correntes teóricas que se estendem para além da linguística. Mas eu espero poder ter te apresentado essa primeira ideia. E vamos continuar tendo essas conversas e falando mais. E é isso. Um beijo e até mais.